Momento, como é tradição aqui na CNN Brasil, o dia inteiro, desde de manhã até de noite, para você que está colocando ou já colocou a CNN Brasil na sua vida, esse é o nosso propósito, trazer as vozes, trazer análise, trazer entrevistas exclusivas, como nós vamos fazer agora com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, muito boa noite, eu gostaria de saber se o senhor me ouve bem. Aqui é Mona Lisa Perrone. Eu estou escutando perfeitamente, Mona Lisa. Tudo bem? Tudo bem, Caio? Como é que você está? Tudo bem, ministro. Bem-vindo. Vamos lá, ministro. Muito obrigada, então, primeiramente pela entrevista. Eu já gostaria de perguntar ao senhor, como um representante aí do governo, né, de Jair Bolsonaro, como fica participar de um governo com uma instabilidade tão grande em relação a uma das principais pastas neste momento, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é a questão da saúde. O senhor poderia dizer qual é a sensação nesse momento e como está o governo de Jair Bolsonaro neste momento? Isso tinha sido combinado? De perguntar da saída de saúde? Ministro? Assim, eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista, né? Só um minutinho, ministro. Ministro, por gentileza. O senhor é um ministro, né? Tem uma relevância muito grande. É claro que nós precisamos saber como fica o governo daqui para frente, né? Posso falar sempre. A única coisa, Mona Lisa... Pois não. Em qualquer relação interpessoal, o combinado e o que tinha sido acertado... Eu vou responder a tua pergunta. Pois não. Sem problema nenhum. Mas quando a gente combina uma coisa, a gente não deve discutir isso previamente. A palavra tem que ser honrada. Às vezes a gente pode ter que renegociar o que foi combinado. Então, eu combinei uma coisa de falar com o Enem. Vamos começar falando do Enem, vamos ver como evolui, e lá pelas tantas, a gente pode até fazer uma pergunta sobre como foi a mudança. Mas eu acho que não contribui muito, a primeira entrevista que você está fazendo comigo, já chegar descumprindo o que tinha sido combinado, mas tudo bem. Responder. Ministro, o senhor é um representante do governo. Nós estamos perguntando sobre um colega do senhor. Mas se o senhor não quiser responder o que o Brasil inteiro gostaria de saber, o senhor fique à vontade. Mona Lisa, eu vou responder. Pois não. Estou salientando que nesse processo, quando eu pedi, inclusive, para fazer a entrevista, eu pedi a Renata e pedi o Caio, porque eu não te conhecia. Eu sabia que a Renata e o Caio não fariam assim de sair da pergunta, seguiriam mais ou menos o que tinha sido combinado. O senhor fique à vontade, ministro. O senhor não gostaria de falar conosco? Se o senhor não quiser, não tem problema algum, ministro. Nós cancelamos a entrevista. Se você me permitir terminar a entrevista, eu agradeço. Não entendi o que o senhor falou? Se você deixar eu terminar de falar, eu agradeço. Pois não, ministro, nós estamos juntos. Eu quero dizer para o senhor que nós estamos todos ouvidos, por favor. Maravilha. Então, eu só queria comentar rapidamente que, nesse processo de construção de um relacionamento profissional, é sempre bom a gente, primeiro contato que eu estou tendo contigo, seria bom a gente seguir o roteirinho que tinha sido combinado. Mas eu vou lhe responder. São 22 ministros. Eventualmente acontecem mudanças, a maior parte dos ministros está mantido. Eu acho que é um dos governos com menor grau de trocas da história do Brasil, né? Troca de ministério, troca de equipe. Eu conheço quase todos os ministros pelo nome. O ministro Taish, eu tive um contato muito rápido com ele. Eu até comentei, você vai pegar um rabo de foguete, é uma situação muito difícil, uma situação muito dura. E pelo que eu escutei, juntou um desconforto dele junto com questões pessoais também. Então, eu vejo com naturalidade. O ministro, quem está substituindo como interino, eu conheço, é um general muito competente, já tive contato com ele. Eu tenho certeza que os procedimentos e os protocolos vão ser cumpridos e não estou vendo nenhum grande risco para a questão nacional em função dessa troca. Tanto é que, se não fosse assim, não teriam feito, né? Então, para mim, eu não vejo, infelizmente, o Taish, eu acho que avaliou mal o tamanho do desafio,
e diante desse erro de avaliação pessoal dele, ele preferiu sair. A gente tem que respeitar e saiu numa boa, não saiu brigando, não saiu com nada. Então, para mim, assim, preferia que tivesse dado certo, sob o ponto de vista do governo, preferia que tivesse dado certo, mas não deu, e a vida que segue. O general Pazuello tenho experiência das reuniões que eu tive com ele, eu fiquei muito bem impressionado. Ministro, boa noite, ministro. Eu queria te fazer a pergunta sobre Enem. O senhor confirmou a data de realização do Enem deste ano. No entanto, ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve com o presidente Jair Bolsonaro e solicitou diretamente ao presidente, nesse encontro lá no Palácio do Planalto, o adiamento da prova. Ela está mantida ou o senhor avalia que o presidente Jair Bolsonaro pode atender o pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e adiar o exame? Ô, Caio, você comentou muito bem, Caio. Foi o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia foi falar com o presidente Bolsonaro, mas em momento algum o presidente falou algo sobre adiar o Enem. Foi o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que saiu falando que ele ficou sensibilizado, que ia adiar. O que de fato está acontecendo? Existe um desejo por parte de alguns grupos organizados, oposição e alguns grupos de interesse para você não só adiar, cancelar. O termo é suspender, né? Os projetos são de suspender, cancelar ou postergar indefinido, sem uma data certa. E o que eu tenho apresentado são argumentos técnicos que, primeiro, é muito cedo para a gente falar em adiar, suspender o Enem. O Enem é apenas em novembro que ele vai começar a acontecer, sendo que tem a segunda volta da prova em dezembro, né? A reaplicação. A gente está ainda distante. O que está acontecendo agora são as inscrições. A gente já atendeu 3.400.000 jovens, pessoas que pediram isenção de taxa. Todo ano a gente tem mais ou menos 5 milhões de pessoas que se inscrevem no Enem. 5 milhões. Dessas 5 milhões, 3.400.000 esse ano vão ter isenção de taxa. A gente já concedeu essa isenção de taxa. Esse número é importante que eu vou voltar nele. E agora a gente abriu para as inscrições que já superaram os 3 milhões. Na parte da tarde já tinham mais de 3 milhões inscritos, com o detalhe do Enem Digital, que esse ano vai ser a primeira vez que vai ter o Enem Digital. Vai ser a primeira vez e esgotou rapidamente. São 100 mil e voluntário, quem quiser, né? E já esgotou esses 100 mil no Brasil todo. Estamos ainda recebendo as inscrições, elas seguem até o dia 22, tudo está fluindo relativamente bem, sem nenhuma grande surpresa. O que acontece? Nós temos a programação para fazer as provas, estamos levando em consideração já a questão da contaminação pelo Covid, sendo que essa contaminação pelo Covid vai ser um pouco mais cara a elaboração da prova, porque a gente vai precisar espaçar mais as carteiras para atender às determinações de segurança da saúde, caso daqui até novembro não tenha vacina, não tenha passado a pandemia, a situação continue grave. Então, em termos de saúde, a gente vê o risco de realização do Enem, sob todas as circunstâncias que a gente está tendo, de cuidado, de atenção, muito menor do que de uma eleição. Envolve um grupo muito menor de pessoas, os cuidados com a doença vão estar presentes nas salas de aula, no local que vai ser aplicada a prova, vai ter um maior espaçamento, então vai precisar de mais fiscais de sala para atender o mesmo número de pessoas. Isso vai ter um impacto de mais ou menos aí uns 80 milhões de reais. Está estimado. Então, diante desse quadro todo, eu não vejo risco de saúde para a realização do Enem. O que sobra é uma tentativa de mostrar como um prejuízo aos mais pobres, a manutenção do Enem e não a suspensão. E aí eu vou te trazer outros números. Muito bem. Os alunos que estão no último ano do ensino médio, eles não vão poder estudar, principalmente os alunos mais pobres que não têm acesso à internet. Das 5 milhões de pessoas que se inscreveram para fazer o Enem o ano passado, só 25% estavam no último ano do ensino médio.
A grande parte das pessoas que faz o Enem é que está fazendo, não conseguiu entrar na primeira vez. É exceção as pessoas que estão no último ano e conseguem entrar de primeira na faculdade. Então, você tem 62% a 63% das pessoas que estão fazendo o Enem já completaram o segundo grau, já estão com isso feito. E você tem 12% de treineiros. Então, 75% das pessoas que fazem o Enem não estão no último ano. E das pessoas, dessas 75%, das 25% que ainda estão no último ano do ensino médio, você tem que levar em conta que os números de acesso à internet não são iguais à média da população brasileira, porque daí começam as mentiras, né? Você vê muito parlamentar de esquerda, muito líder estudantil de 35 anos, né? Daqui a pouco eu vou pedir a bênção até para alguns líderes estudantis, porque vai aparecer algum mais velho do que eu. Esses líderes estudantis têm alegado que, 40% das pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Só que quem completa o ensino médio e está fazendo o Enem está acima da média brasileira. Quais são os números de acesso à internet entre as pessoas mais pobres que conseguiram isenção para não pagar a taxa do Enem? Seja porque estudaram a vida inteira na escola pública, seja por razão que for. O número é o seguinte, é autodeclaratório, é a pessoa que fala, não é que a gente vai verificar na casa dela. 75% tem internet em casa e 98,6% tem internet no celular. Então, a realidade não é tão como o pessoal mostra. Vão sofrer, mas nota, quando a gente compara quem já completou o ensino médio e vai fazer o Enem agora, já tendo completado o ensino médio, na média, esse brasileiro ele tem uma condição social mais baixa na média do que quem está no último ano do ensino médio fazendo o Enem. Então, do ponto de vista social, econômico, é uma maldade você tirar o Enem, cancelar o Enem, suspender. Ah, mas cancela ele, adia ele por 2 meses. Primeiro que eles falam em suspender sem dar uma data. Depois eles falam, adia aí por 2 meses. Se eu adiar por 2 meses, a gente já ficou para março, abril. Isso é, na melhor das hipóteses, a gente perde o primeiro semestre do ano que vem. E qual é a consequência disso? Quando a gente pega o universo de estudantes das faculdades públicas, a imensa maioria não tem condição de pagar uma universidade privada. Vocês nunca me escutaram defender a cobrança da mensalidade de alunos. Por quê? 60% dos alunos que entram nas universidades... Desculpa te interromper. Daí, quem não tem internet, como que seria o acesso a esse sistema? Isso é importante, Caio. A gente está lançando... Veja, quem não tem internet nenhuma não consegue nem fazer inscrição para o Enem, porque as inscrições do Enem são feitas há muitos anos pela internet. Então, é falacioso dizer que lá no interior do Agreste a pessoa sem internet nenhuma não vai poder estudar, ela não consegue nem fazer inscrição para o Enem. E a profunda injustiça social. O Enem não é feito para corrigir injustiça social, é para selecionar as melhores pessoas mais capacitadas para ser os futuros médicos, os futuros engenheiros, os futuros enfermeiros. E se nós ficarmos 6 meses ou 1 ano sem fazer Enem, a consequência será menos 45 mil médicos no Brasil, menos 60 mil engenheiros, menos 50 mil enfermeiros. Essa é a consequência. Você vai ter, de fato, uma quantidade de 5% de pessoas disputando o Enem que estarão no final, no último ano do ensino médio, sem um acesso bom à internet. Algum acesso vai ter, mas o número é pequeno. Em função de uma minoria a gente vai suspender para 95% das pessoas e a consequência para a sociedade como um todo vai ser o quê? Vai ser ter menos médico, menos enfermeiro, porque se a gente deixar as universidades para esse resultado. Então, olhando a perspectiva, vejo só motivação política e econômica, e eu vou entrar no aspecto econômico, para você suspender o Enem. Por que econômico? A política é clara. Estão sem agenda, estão sem pauta e é o momento
não conseguem mais aparecer em lugar nenhum e é o momento de aparecer com uma bandeira para reverberar. E do ponto de vista econômico, quem sai ganhando? E existe uma bancada, sim, de parlamentares no Congresso, eleita com apoio financeiro de grandes oligopolistas, monopolistas que querem fazer o grande monopólio da educação no Brasil, o campeão nacional da educação, como tem em tantos outros setores, como tem na proteína animal, no boi, como tem em bancos, como tem... Falta um grande monopólio, oligopólio na educação. Quando você não faz Enem e deixa as universidades federais fechadas, qual é a consequência? Quem tem opção vai fazer uma privada e vai começar a estudar no começo do ano, vai aumentar o número de alunos nas universidades privadas pagas. E aí vai aparecer esse grande oligopolista apresentando uma solução. Como não teve Enem e as universidades estão paradas, as federais, vamos fazer um subsídio, uma linha de crédito para aumentar. E que disseram? Até fiz o desafio, presta atenção, o dia que suspenderem e cancelarem o Enem, olha para as ações das empresas listadas na Bolsa que cuidam da educação superior, vamos ver se elas não vão subir. Tá então, certo. Você tem interesse, sim, tem alguns parlamentares lá que receberam apoio oficial, aberto, de oligopolistas, monopolistas que têm interesse no setor. Pessoas que se apresentam como de esquerda, todos pela educação das criancinhas bonitas do Brasil, vem com um discurso bonito. Mas o que eles estão vendendo é a agenda de interesses de quem banca a carreira política deles. Eu vou dar mais um argumento para ti. A USP, a Unicamp e a Unesp, que estão com o Estado de São Paulo, não adiaram, porque elas não participam do vestibular, estão mantendo. E o rico, o classe média alta, ele tem condição de fazer vestibular, porque o Enem é opcional, a universidade pode fazer qualquer processo seletivo. Pode fazer 10 processos seletivos diferentes, faz na USP, faz na GV, faz no Mackenzie, faz na PUC, faz na Uninove, faz num monte de lugar. O pobre é muito mais difícil de fazer num monte de lugar. Então, esse movimento dito protetor da pessoa mais humilde, na verdade não é. E eu vou trazer mais um aspecto que seria adiar. Hoje, nesse momento, você tem um monte de jovens em casa estudando para o Enem com a perspectiva de fazer o Enem em novembro. Nesse momento, essas pessoas não conseguem arrumar emprego, não conseguem trabalhar. Se você tirar, olha, essa crise vai passar daqui até novembro, a situação vai melhorar em algum momento e a vida vai voltar ao normal, você vai ter uma carreira, vai entrar na faculdade. A hora que você tirar, vai gerar um desalento muito grande. E essa pessoa não vai poder buscar um emprego, porque está trancafiado em casa. Em alguns estados, eles estão discutindo em aumentar esse confinamento, tornar mais rígido. Então, você vai matar a esperança, você vai tirar pessoas. E, por último, eu queria fazer também essa argumentação deles, aonde diz que, mas você está intransigente. Não, eu tenho apresentado para para senadores, para deputados, que eu não estou intransigente. Está cedo para a gente adiar. Vamos esperar mais 1, 2 meses. Em agosto, se tiver piorado a pandemia, se não tiver passado, se tiver tido um dano muito grande, a gente avalia e aí posterga com calma. Assim, de afogadilho, na gritaria, certo, vamos passar, vamos... Eu acho equivocado. Então, estou aberto ao diálogo. Em agosto, a gente pode retomar o assunto e a gente vê. Mas, nesse momento, eu considero precipitado, equivocado e, de certa forma, até desumano cancelar ou adiar ou paralisar o Enem. Tá certo, ministro. Abraham Weintraub, muito obrigada pela entrevista conosco. Uma boa noite ao senhor. Obrigada.